Você sabe quem é o Rei da Noite? A única certeza que temos é que ele é um personagem que deve ser temido. O que se pode afirmar sem sombra de dúvidas é que ele é o grande líder dos Caminhantes Brancos. Ele é um dos personagens mais lendários de Game of Thrones. Devido ao distanciamento entre a série da HBO e os livros, ele acabou ganhando origens diferentes. De acordo com a mitologia literária, ele surgiu durante a Era dos Heróis. Ele era o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite, segundo contam, era um homem que não conhecia o medo. Ele se apaixonou por uma caminhante branca e levou a sua nova rainha de gelo para a Forte Noite, e se autoproclamou o Rei da Noite, e por lá permaneceram durante 13 anos. Suas atrocidades tiveram fim apenas depois que Brandon Stark e Jorah Mormont, rei para lá da muralha, firmaram um pacto para destruírem a ameaça dos outros. Todos os registros sobre a verdadeira identidade do Rei da Noite foram apagados dos livros de história. Já na série, os Filhos da Floresta capturaram um dos primeiros homens e o transformaram contra sua vontade, colocando um punhal de obsidiana em seu coração, justamente com o objetivo de se defenderem contra os primeiros homens. Independente das diferenças, ele é um personagem que ganha mais destaque ao final da saga. Suas reais intenções só serão reveladas com a 8ª temporada da série da HBO, que será lançada agora em 2019. Muito bem, galera, depois desta introdução aí para apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o Rei da Noite, este personagem envolto em mistérios aí que muita gente ainda não sabe a que veio, o que come, o que faz, onde vive, né? Tive que cavucar bastante para conseguir informações sobre ele, mas tem muitos blogs aí, muitos fanfics aí que consegue ir um pouco mais a fundo ali, né? Então eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais ampla aí, mas enfim, as informações estão ali, se você viu é porque você não tem medo de spoiler. Mas se você chegou até aqui e pulou, então você não está sabendo de nada, né? Então assiste a última temporada que todo mundo vai descobrir, beleza? Bom, enfim, eu vou utilizar esse boneco aqui do Super-Homem com a cabeça do Wolverine. Eu usei a cabeça do Super-Homem no outro boneco e a cabeça do Wolverine sobrou de uma outra customização que eu fiz, né? Então fiz essa junção aqui porque eu acho que esse rosto do Wolverine vai ser bem adequado para fazer o Rei da Noite. Esse nariz um pouco mais pontudo aqui. Fazer algumas modificações no rosto dele, né? E eu acho que vai ficar legal, beleza? Então, sem enrolar muito, vamos começar a trabalhar aqui. Bom, primeiramente eu comecei desencaixando os braços dele para poder recolocar numa posição mais adequada. Como ele tinha umas peças que prendiam, não ia dar para fazer isso ali, né? Então eu tive que tirar, fazer uns cortes ali, umas adaptações. Depois com a própria supercola eu fiz o reposicionamento dos braços e fixei as pernas, aí caindo tudo, né? Óbvio que a cola não estava muito bem fixa, mas deu tudo certo no final, tá, gente? Aí depois eu já comecei a fazer a modelagem, comecei com os pés aí fazendo o calçado dele, né? Que tem esses vincos aí cruzados. Eu tô me baseando no personagem da série mesmo porque não tem referência dele nos livros, né? Então eu tive que me basear no personagem da série mesmo, tá? E aí depois eu já comecei a fazer a roupa, começando pelas calças. Eu fiz só mesmo a parte de baixo, a parte de cima, como ela vai ficar coberta pelo saiote, então não há necessidade, porque aí economiza biscuit também. E aí depois já comecei a fazer esses vincos aí na transversal, um de encontro ao outro, para dar a impressão como se eles estivessem se cruzando, né? Como se fossem fitas. E depois eu comecei a fazer já aí a textura para o saiote, né? Eu utilizei aí um palito de picolé. Ficou bem legal, eu estava procurando alguma coisa que desse esse resultado aí e acabou saindo e eu achei que ficou bacana, né? E aí depois eu estou finalizando aí os detalhes, né? Ele tem uma peça sobressalente aí sobre o saiote, né? Que são como se fossem duas toalhinhas, né? Penduradas aí na cintura dele. E depois já comecei a fazer a parte de cima, né? A parte de cima foi o mesmo processo também, eu estiquei o biscuit, fiz a textura com a ajuda de um estilete, né? E tanto na parte de trás, aí foram essas texturas mais quadradas aí, que eu tentei mais ou menos me basear nas referências que eu peguei, né? E o mesmo procedimento aí para os braços também, o braço dele não é inteiro, tá? Que é coberto, é só mais ou menos até a parte de cima ali, depois ele tem a pele à mostra, né? Então eu deixei aí também para poder manter o padrão do personagem, né? Depois fiz alguns detalhes a mais aí, colocando
cotoveleira, fitas, para dar um pouco mais de charme aí no braço, não ficar tão pelado, né? E finalizando aí a parte estrutural da armadura dele, coloquei as ombreiras e finalmente aí uma fita de EVA para poder fazer o cinturão dele, né? E depois eu já parti para a cabeça, eu tive que desgastar totalmente o cabelo aí do Wolverine e já comecei a cobrir com massa aí para fazer uma cabeça mais lisa, né? E depois por cima eu vou começar a trabalhar aí com a textura, que ele é bem irregular, né? Eu tive que fazer também um aprofundamento do rosto dele, e aí eu estou utilizando um estilete quente, tá, gente? Para poder deixar um pouco mais profundo, aí mais cadavérico, porque depois por cima eu comecei com tiras bem fininhas de massa epóxi para fazer os detalhes e finalizei os chifrinhos. E depois que secou ele todo, eu já comecei a fazer a pintura. Eu resolvi fazer uma base preta aí da parte da roupa dele, porque depois ia ficar mais fácil para fazer a iluminação, né? Que é onde eu começo agora aí fazendo com esse tom de azul, e depois eu vou clareando ele para tentar chegar o máximo possível a uma coisa meio congelada, né? Deu um pouquinho de trabalho aí, mas no fim das contas deu tudo certo, né? Eu estou utilizando aquela técnica do pincel quase seco aí, estou fazendo várias camadas até conseguir finalmente chegar aí no resultado que eu estava esperando, né? No final das contas eu acabei finalizando com o branco, tá, gente? Mas assim, bem de leve mesmo, bem fraquinho, para não estragar toda a pintura que eu tinha feito aí. E depois eu parti já para fazer a pintura da pele. Eu comecei com um azul um pouco mais escuro aí, que eu misturei um azul claro com um azul escuro e um pouco de preto, para fazer a base da pele dele. Depois por cima eu vou começar a fazer a iluminação com tons mais claros, né? Eu usei o azul claro mesmo para fazer essa iluminação aí da pele dele, destacar principalmente aí as texturas e a profundidade. E depois fiz os chifres também mais com o branco. E para finalizar aí a base, eu cortei com a mão mesmo uns pedaços de isopor para ficar bem irregular, que eu queria fazer uma pedra para ele ficar em cima. Aí pintei a base dela de preto, né, para poder trabalhar com a iluminação depois. Depois eu fui finalizando aí com várias camadas de cores diferentes para poder deixar o mais próximo possível de uma pedra. Muito bem, galera, trabalho finalmente concluído. Aí está o meu Rei da Noite. Vou dar uma voltinha básica aqui para vocês verem como ele ficou. Eu gostei bastante de ter feito esse trabalho também, um personagem diferente, né, que me trouxe alguns desafios novos aí. Principalmente essa armadura dele cheia de muitos detalhes aqui. Mas saiu, né? Deu tudo certo aqui, o biscuit me ajudou bastante. Técnica de esticar ele, bonitinho. Gostei bastante do rosto, vou trazer aqui mais próximo da câmera para vocês verem, ó. Ficou bem bacana, gostei desses efeitos aqui de iluminação, tanto no rosto quanto na armadura também. Aí está. Essa lâmina aqui de gelo, essa lança, eu resolvi fazer de última hora, tá, gente? Então acabei nem mostrando, mas eu fiz com um bastão de cola quente, mas eu não derreti, eu usei o próprio bastão seco mesmo, fui lascando com estilete até conseguir esse formato aqui bem irregular, que eu achei que era o mais apropriado para simular gelo, né? E no fim das contas acabou saindo, né? E para você que não assistiu ainda, ó, assista o vídeo do Jon Snow, que eu lancei, foi um dos últimos vídeos que eu fiz, antes do Yorick Barnison, que foi da semana passada, foi do Jon Snow, né? E vai ser o grande confronto dessa última temporada, né? Jon Snow contra o Rei da Noite. Então eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui. Então assiste lá, tá bem legal. E diga o que vocês acharam aí, tá? Então bota nos comentários aí o que vocês acharam. Gostaram do personagem? Gostaram do trabalho? Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda a crescer, né? A gente está crescendo bem aí, queria agradecer bastante o pessoal, tá? E compartilhem à vontade, beleza, gente? Então, e deixa o like que é importante, tá? Se você gostou, se você não gostou também pode deixar o dislike, mas isso dá relevância no vídeo também, tá? Mas é isso aí, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, ainda estou pensando o que eu vou fazer, também não vou fazer enquete, tá, gente? A enquete ela vai demorar um pouquinho para voltar, beleza? Grande abraço, gente, até mais!